Boa tarde, galera. Quem fala aqui é Marcelo Arpia, do projeto 76,4. E eu estou aqui hoje para estar gravando a quinta parte da mentoria atualizada do sistema ARP 2021. E nessa parte nós vamos estar falando sobre a apreciação do preço, né? Price Action e suas figuras de continuidade, de mercado. E eu vou estar aqui marcando algumas figuras e vou estar explicando sobre como está apreciando as barras, ou seja, como está analisando as barras de acordo com o mercado. E algum tipo de figura que dá entradas ou que de alguma forma te impede de assim mesmo tomar a posição no mercado. Bem atualizado, tá? Que o mercado do dia 21, né? Do dia 21/8, e nós estamos aqui num dia, nós estamos no índice Fold, que é série histórica, e eu vou ter que recuar ele, né? Porque para poder estar achando as figuras nessa parte específica, para que eu possa estar explicando a figura, eu tenho que procurá-la. Então é bem diferente normalmente que vocês veem uma forma de mercado aonde é aleatório. Dessa vez a aula não vai ser aleatória, vai ser uma aula onde nós vamos procurar as figuras para que eu possa estar demonstrando para vocês, devido que eu não tenho como especificamente achar todas as figuras no ponto exato que vocês queiram. Então eu vou estar retrocedendo o gráfico, e quando eu achar um tipo de situação eu vou estar esclarecendo para vocês sobre essa situação. O que é interessante nesse método de operar é que você tem algum tipo de situação repetida, e quando essas situações se repetem, esse movimento ele te dá a entrada, né? Por exemplo, aqui o mercado ele tem um topo e ele fez um fundo, fez um martelo, voltou a subir. Pela lógica, no sistema ARP você tem que puxar uma fibra. Dentro de uma lógica você vai puxar uma fibra aqui para estar achando a entrada, certo? Então você achou a entrada, o ponto de entrada é aqui. Tomou posição de venda pela retração, porque é um movimento de queda. O mercado vem numa queda, o mercado vem fazendo toques. Além de uma retração de 76,4, você também tem aqui nesse ponto uma confluência de linha de tendência de baixa, onde você tem dois tipos de situação ao favor da posição que você está tomando na venda. Esse é um ponto bem específico em apreciar o mercado financeiro, apreciar a barra do mercado financeiro, quando ela tem as suas confluências e as suas bases em cima do seu sistema de análise. Essa situação, por exemplo, o mercado financeiro, ele deu a entrada e ele deu a saída. Então, o mercado ele te deu uma entrada no ponto exato, com confluência, uma confluência brutal, inclusive. Você tomou a venda e o mercado lhe deu a saída no ponto exato onde normalmente nós saímos. Esse movimento um movimento extremamente técnico, que lhe pagou 2.000 pontos em uma operação. Uma operação bem simples e objetiva. Esse tipo de sistema é o sistema que nós utilizamos no dia a dia das operações. Essa avaliação sem média, sem nada, é que dá essa diferença de
apreciação do preço, né? Apreciando o preço, ou seja, o mercado aqui ele mostrou umas barras de vendedores bem forte, um fechamento de barra de recuo. As barras de recuo são barras menores que as barras de venda, ou seja, apreciando o mercado, você vê que os vendedores dominam esse mercado, que as barras que foram de correção aqui nesse movimento foram apenas barras para que o mercado viesse à sua retração e os mesmos vendedores desse movimento tomasse mais lotes aqui nessa venda, onde foi uma impulsão bem maior. Houve até uma tentativa nessa barra secundária aqui de defender isso, mas totalmente em vão, porque foi uma barra de venda com o seu corpo completo, uma tentativa frustrada, outra barra com o seu corpo completo, outra barra com seu corpo completo, uma dominação completa do vendedor em barras apreciando o preço. Isso significa apreciando o preço. Você está apreciando o movimento que está acontecendo e tendo uma leitura pelas barras daquilo que o mercado está fazendo. Então, os caras inventam um monte de coisa, mas é simplesmente isso. Quando você domina uma técnica, isso, às vezes, é apenas um complemento. Então, apreciar o preço, para mim hoje, Marcelo, seria uma confirmação daquilo que eu já sei. Por exemplo, eu sei que o mercado vai recuar no 7,5. O mercado tocou no 7,5, tinha confluência de linha de tendência. Tinha uma confluência com a linha de tendência. Eu tomei a posição de venda, o mercado meteu uma barra com força. E as barras, eu vejo que são barras que definem o mercado na venda. E a minha saída seria aqui, um 76,4. O mercado foi lá, eu saí do mercado. Depois o mercado fez uma barra de defesa, fez outra barra de defesa. Então, esse tipo de análise não é mais uma análise preliminar para mim. É uma análise depois da tomada. É uma análise para confirmação daquilo que eu já tenho. Como eu falo, quando eu chego a ter esse tipo de análise, é porque eu já estou no mercado, eu já estou posicionado, eu apenas estou confirmando as tomadas de posição que eu já fiz, ou seja, eu tenho isso no meu retrovisor para me apoiar, né, para que possa ter uma noção do que está acontecendo no mercado, tendo em vista que eu já estou posicionado no próprio mercado. Entende? E o interessante de todo esse movimento, de apreciar o movimento, como a maioria dos operadores gostam de dizer, price action, é você identificar figuras do mercado financeiro, identificar situações dentro de um mercado financeiro. Por exemplo, esse tipo de situação aqui. O mercado ele faz uma puxada. Isso aqui é básico do price action. O mercado ele abriu, puxou, o mercado foi puxado, depois lateralizou. Toda vez que o mercado faz uma grande puxada, ou não te digo uma grande puxada porque foi uma puxada com bastante briga, mas toda vez que o mercado faz um topo, ele lateraliza. E quando ele geralmente perde o fundo e chega num ponto de relevância, ele faz uma barra de força chamada barra de sinal. Isso é uma barra de sinal. Price action. Costumam dizer que isso aqui seria uma barra de sinal. O mercado cai ao ponto de um recuo com relevância e faz uma barra de sinal. Ele toma normalmente quem opera esse tipo de sistema toma a sua posição aqui. O cara ia passar um calorzinho aqui nessa operação.
Toma a sua posição aqui, stop na mínima. Teve êxito na operação. Normalmente eles saem simples no topo, no topo da consolidação, porque aqui quem aprecia o mercado sabe que quando tem uma puxada vai consolidar. Então ele sabe que aqui é uma consolidação. Então, o mercado não ganhou topo, perdeu o fundo, ele desembarca. Assim que fez esse martelo aqui, esse doji aqui, ele desembarca. Porque é analisando o mercado de uma forma barra a barra, né? Quem opera esse tipo de sistema analisa o mercado barra a barra. Então, essa barra aqui, né, a barra 52, ela foi uma barra de sinal. A barra 53 foi a tomada de posição. 54 calor, 55 calor, 56 botou no jogo, 58 fechou e a 58 mandou ele desembarcar. Então, esse tipo de análise é uma análise barra a barra, aonde o operador ele tem que estar no gráfico. Ele não tem que estar numa posição como a minha, que eu entro, protejo aqui e deixo o pau bater. Ele tem que estar analisando barra a barra para estar avaliando o potencial das operações dele. Eu acho muito interessante esse sistema, porque isso causa na pessoa, além de estar acompanhando o mercado passo a passo, ele também tem dentro do mercado uma experiência com o mercado maior do que a maioria das pessoas, porque ele analisa o mercado passo a passo e isso para ele é interessante no ponto de experiência de mercado. Porque uma coisa é você ter o mercado na sua direção e você já posicionado, outra coisa é você ver a barra ser formada, como foi formada, de que forma o mercado bateu naquela barra, se ela... porque você vê uma barra já pavio, você não sabe a briga que aconteceu. E quando você está avaliando a barra passo a passo, você vê a briga da barra em tempo real. Voltando aqui para as figuras elas normalmente elas sempre vão fazer esse tipo de movimento aqui, ó, que as pessoas costumam me dizer que são alargamentos, né? São alargamentos do mercado financeiro. E eu costumo dizer que são alargamentos do mercado financeiro, aonde o mercado rompe topo, tenta romper fundo, rompe topo, tenta romper fundo, né? E ele vai fazendo esses movimentos. Então, quando você analisa esse tipo de situação, a probabilidade de você tomar as posições no ponto de exatidão é maior. Quando você traça linhas no mercado financeiro que te dê algum tipo de simetria, isso lhe auxilia em tomadas de posição com mais facilidade. Por exemplo, aqui eu não quero trocar aqui, modificar para o raciocínio ficar complexo, mas numa situação dessa onde você tem uma linha de simétrica e você tem um ponto de preço de fechamento, por exemplo, você sabe que existe uma simetria aqui, onde o mercado costuma parar, e onde ele costuma parar fez um preço de fechamento. Então esse preço de fechamento lhe confirma uma tomada de posição com um pouco de exatidão, onde te deu 2.000 pontos na operação. Então, uma coisa completa a outra, né? Você ter o price action do mercado, você ter as figuras que o mercado cria, e junto a essas figuras você ter as muletas do mercado, a forma de análise do mercado em cima de outros ativos, de outros indicadores, isso é importantíssimo.
na atitude de mercado que você for fazer, né? Na forma que você for analisar o mercado. Então, é imprescindível quem operar setups entender sobre Price Action, entender sobre como funcionam as figuras no mercado financeiro, para que você justamente possa estar avaliando o mercado não somente pelos seus indicadores, mas sim pelas figuras que o próprio mercado lhe fornece no decorrer das ondas, no decorrer do movimento. É bem visível, né? Assim, olha só, um topo, um fundo e uma retração. É bem visível para quem já opera no mercado financeiro os movimentos que o mercado faz. Não precisa ser uma pessoa tão inteligente ou até mesmo um mestre, né? Para o cara conseguir ver sem que trace o fibo, né? Você pega o fundo aqui desse movimento, eliminou o pavio de 11%, que na verdade quando eu falo pavio, isso eu vou estar explicando em outra aula, significa não a palavra pavio. A pavio que a gente utiliza é para eliminação do espaço de 11%, não necessariamente um pavio, porque aí você vai perguntar, poxa Marcelo, aqui não tem pavio. Não existe um pavio aqui. Como é que você fala eliminar o pavio? Eliminar a porcentagem. A porcentagem que eu elimino desse movimento é 11%, para me dar a entrada exata. Eu preciso eliminar o 11% para que o mercado caia na posição exata, porque o 11% que eu elimino é a porcentagem negada pelo sistema que o robô lhe causou, ou seja, ele causa esse processo. Como ele quebra a onda, né? Ele vai quebrar a onda com 11% para justamente a FIBO não bater e quem tiver na FIBO ficar numa posição fora da FIBO, entre aspas, pela FIBO que o cara está traçando, topo e fundo certinho. Entendeu? Então aqui você vê que foi uma quebrada, ó. Esse movimento aqui, ó, ele puxou o mercado além do mercado. Porque se você fosse pegar o mercado exato, você estaria fora. Ah, mas aí se eu tivesse puxado a fibra exata, eu estaria entrando na 61,8. Nem sempre isso vai acontecer. Muitas das vezes vai acontecer de você estar entrando na 61,8. Mas muitas das vezes ele vai te negar esse ponto. Você vai estar achando que o mercado vai vir na 61,8 ou o mercado vai vir na 61,8 e aí você vai tomar posição e ele vai passar dali e vai te stopar, dependendo do tamanho do stop. Quem tem um stop grande consegue operar em 61,8 com um pouco de calor, mas consegue, porque o cara toma a posição em 61,8, o mercado passa do seu ponto, ele fica negativo, o mercado vai quase perto do stop ou de alguma forma perto do posição de retirada do mercado, e aí começa a voltar, porque o mercado na verdade ele foi no 7,6. E o cara não entende, não, me recuperou, o mercado recuperou e voltou e eu fiquei positivo e ganhei. E às vezes o cara ganha dinheiro. Só que não é que o cara esteja certo, é que ele tem um stop maior. Então isso lhe proporciona, mesmo dentro de um risco, a chance de recuperação. Eu vejo pessoas operando exato em cima de 61,8, toma stop, né? Quem opera sempre em cima de 1,8 toma stop, mas quem segura a posição às vezes não toma stop, porque até mesmo quem opera nos meus sistemas, pelo meu sistema 7,6,4, às vezes toma stop, porque o mercado ultrapassa, que às vezes você está dentro de uma onda que ela veio para fazer retração e ela na verdade
não é uma retração, você pode ter puxado um ponto errado, ela está vindo perder fundo e aí acaba te estopando. Então, isso ocorre muitas das vezes quando você não elimina o 11% de um topo ou de um fundo. E como eu vou saber eliminar um topo de um 11% do topo, quando que vai ser do fundo? Isso vou estar explicando numa outra aula em específico só sobre a Fibonacci. Esse movimento aqui, eu bati o olho e achei interessante mostrar para vocês. Mas nós estamos aqui falando sobre as figuras de mercado financeiro, né? Os movimentos que o mercado financeiro cria. E isso, o Price Action vai estar, você vai ter que estar traçando, você vai ter que estar riscando movimentos de mercado para estar conseguindo entender por que o mercado. Porque tem sempre uma assimetria. O mercado fez uma retração de 7,6, porque também eram 3 toques de linha, então tem todo esse processo de simetria de mercado. Vou tentar achar um alargamento aqui para vocês. Achar um alargamento bem visível. O mercado ele teve, não lembro se foi o mês passado, ele teve uns alargamentos que era brutal, né? E esse alargamento ele ficou em constância. Ele ficou numa constância muito grande. Vou conseguir um alargamento aqui para vocês. Vou botar num time frame bem pequeno, que vai aparecer melhor. Esse processo eu tenho que fazer desse jeito, porque eu não consigo passar para vocês sem ser desse jeito aqui, ó. Esse tipo de situação aqui sempre vai acontecer. Quando você tem um topo, ele cai, repete fundo. Toda vez que repete fundo, você tem que puxar uma linha. E aí, você puxando uma linha, você tem a noção de que o mercado vai fazer o teste de linha. E se ele tiver um teste de linha com confluência, né? Teste de linha com confluência é venda. Teste de linha com confluência é venda. Simples. Esse tipo de sistema é um complemento. Eu já utilizei como meu carro-chefe de operação, mas hoje eu vejo como um complemento. Tudo que foge a ferramenta mãe do sistema, que é o Fibonacci, o resto é tudo complemento. Tem gente que opera e vive de complemento, mas tem gente que não usa Fibonacci, eu não consigo entender. Eu vejo muita gente famosa dizer, não, eu não uso Fibonacci. Fibonacci para mim é uma brincadeira. Fibonacci para mim é uma piada. Fibonacci nunca vai ser uma piada, principalmente na mão de quem sabe utilizar Fibonacci. Eu tenho várias figuras para mostrar para vocês. Uma das figuras importantes que tem no mercado financeiro é uma figura chamada pullback de linha. E essa figura ela é formada toda vez que perde-se uma linha de tendência, né? Por exemplo, aqui você tinha uma linha de tendência onde o mercado tinha uma puxada de alta constante, fazendo seu zigue-zague altista, e ele veio e tocou linha. Ele fez o toque de linha e perdeu linha. Toda vez que ele perde uma linha, tem assim 80% dos caras, não, perdeu linha, o mercado vai desabar. E aí o cara pega, toma posição de venda. Ele toma a posição de venda assim que perde a linha. Aqui, por exemplo, esse tipo de barra, uma barra que eles falam barra elefante, barra de ignição, barra de vou me ferrar, barra de não sei o que lá, e o cara tomou a venda. O cara que tomou a venda, ele conseguiu segurar
esse movimento aqui. Ele não conseguiu segurar esse movimento aqui. Sabe por quê? Porque ele não conhece sobre o mercado financeiro. Esse movimento aqui, quando se perde uma linha de tendência, é padrão. É um movimento padrão. Sabe por que ele é um movimento padrão? Porque ele é um movimento construído. É construído esse movimento. Quem rompeu aqui é o mesmo cara que puxou aqui. O grupo que fez esse rompimento é o grupo que levou esse mercado para cá. Por quê? Ele quer pôr o cara vendido, estopar o cara para vender mais barato. E ele ainda realiza e ganha dinheiro aqui. Então, toda vez que o mercado perde uma linha de tendência, analise bem isso que eu estou falando. Isso é sempre, tá? Isso não vai ser uma vez ou outra. Porque não vai ter interesse de perder sem fazer isso. O mercado ele não vai ter interesse de perder uma linha de tendência sem fazer essa maldade aí. Quem opera rompimento parece que nunca vai aprender isso. O mercado rompeu linha de tendência. Mercado é venda. Estou vendido, vou entrar vendido. Vou entrar vendido no mercado agora. E o cara entra vendido e é estupado. Sorte que os caras geralmente põem um stop curto, tomam um stop pequeno, não machuca, mas ele assim, é como se fosse um cara que toma porrada e nunca aprende. É o cara que entra nessa barra de rompimento aqui. Toda vez que o mercado rompe, o cara que entende o mercado vai cair, eu entendo ao contrário. Toda vez que o mercado rompe a linha, eu sei que o mercado vai voltar. O que eu faço? Eu espero ele parar de cair. E geralmente quando ele para de cair, ele fica brigando. Para justamente gerar aquela dúvida e o cara ficar posicionado, eu puxo uma FIBO no mercado, traço a FIBO do mercado e espero ele vir nela. Eu faço só isso, não faço mais nada. O mercado rompeu linha de tendência. O mercado tá lá, brigando lá. Não tô nem aí. Escutando música. De boa. O mercado confirmou o fundo. Puxo a FIBO. Boto a marcação da FIBO. Espero o mercado tocar. Com a minha ordem posicionada. Quando o mercado ele vai na minha ordem, ele abre a minha ordem. E eu pego o movimento. O mercado volta na segunda ordem, eu já nem entro. Mas o primeiro movimento eu pego. Esse primeiro movimento, a probabilidade dele é 80%. É 80% esse movimento aqui. O mercado perde a linha de tendência. Faz um fundo, acabou. Você já tinha um topo. O mercado fez um fundo, acabou. Acabou a brincadeira. Você dominou o mercado. O mercado não domina você, você domina o mercado. Tem um fundo, tem um topo. Puxa a FIBO e põe. Cato, mostro para você que isso é padrão. Quer ver como é padrão? Vou apagar aqui. E vou fazer uma brincadeira que eu costumo fazer com meus alunos. Vou jogar o gráfico, porque aqui eu não sei se vai dar certo, mas vou jogar o gráfico aqui e vou... deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Puxar assim, aleatoriamente. Aí, beleza, agora sim. Pum! Aleatório. Aleatório. Aqui um aleatório aqui. Sentido até melhor, que é o contrário agora. A gente fez uma descendo. A gente fez uma subindo, agora já vai fazer uma descendo. Aqui também tá meio... Assim vocês entenderam. O mercado tinha uma linha de tendência de baixa. O mercado nunca perdeu, veio caindo, 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 caindo. Chegou, rompeu a linha de tendência. A maioria
A maioria entra vendida aqui. Eu tô um tempo aqui bem... É porque tá o tempo aqui bem apertado para vocês. Então, geralmente a gente faz essa análise com um tempo gráfico maior, mas não importa o tempo gráfico. A análise de mercado é a mesma. Aqui foi bem menor, então vocês não vão estar tendo uma simetria específica do que é, mas vocês vão entender. O mercado veio em queda. Nunca ganhou a linha de tendência, mas aqui ele ganhou. Certo? O mercado ganhou a linha de tendência. Toda vez que o mercado ganha uma linha de tendência, supera essa linha de tendência, ele faz pullback na própria linha. Aqui, foi feito um pullback de própria linha. Certo? O mercado ganhou uma linha de tendência, fez pullback na linha. Certo? Esse pullback, o que é esse pullback? Retorno de linha. O mercado ganhou a linha, o cara entrou comprado. Entrou comprado. Se ele segurou a posição, ele foi estopado. Ou saiu no 0 a 0. Que é uma posição pequena. Você pode ver que o lucro aqui, ó, daqui para aqui, 150 pontos, 100 pontos. Então é uma operação de um risco desnecessário. E o cara correu. Agora, se o cara analisa o mercado como se ele estivesse analisando pelo sistema Harper, ele sabe que toda vez que rompe, o mercado vai recuar. Ele não vai subir direto, ele vai ter que recuar, ele vai ter que retrair. E a retração dele sempre é na linha. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar uma fibra assim, criar um topo. Assim que criar um topo, ele vai puxar uma fibra. Aqui está bem apertado para vocês enxergar. Deixa eu puxar aqui, vai ser melhor agora. Aí. Ele vai puxar uma fibra desse movimento. A entrada dele seria aqui. O mercado veio aqui, paviou a entrada, tocou a linha, voltou a subir. E aí sim ele pegou 400 pontos na operação, uma operação com a garantia bem maior do movimento. E se ele segura essa operação, ele pega o movimento dela inteira. Tem que estar acreditando no movimento, logicamente. Tem que acreditar no operacional para poder tomar uma operação dessa, porque ele ficou negativo. A operação veio testar aqui a resistência. Mas ela foi uma operação que deu capital, que ela deu o ponto de saída. O ponto de saída dele seria ali. O ponto de saída seria aqui. Então, é uma operação que ele ficou negativo. 100 pontos. Esse tipo de operação, o stop é na mínima. É um stop caro. Stop caro. Stop lá embaixo. Na proteção do fundo. Porque se você for puxar uma fibra do fundo, ali é o ponto de entrada. É um ponto de entrada do movimento maior. E você entrou no movimento menor. O que você tem que entender é o seguinte. Quando você pega um movimento menor, você tem que receber menor. Então, é como se você quisesse bater no anãozinho e ganhar um tapa de gigante. Não, se você bate num movimento pequeno, seu movimento é pequeno.
Se você puxar um movimento pequeno aqui, você vai entender que esse aqui foi o movimento. Por isso você teria que sair com 400 pontos dessa operação. Então, aqui está bem fácil de você estar interpretando os movimentos de mercado. Esse movimento está bem difícil de passar aqui para vocês. Esse movimento aqui, estopo aqui, esse fundo aqui, foi bem específico. Você tomou posição aqui no 7,6 e você saiu no 141. Você pegou 370 pontos, 360 pontos, que seja. Mas esse foi o movimento. Então você tem que respeitar o movimento. E se você ficasse nesse movimento, você teria todo esse movimento contra você, porque ele viria fazer o movimento, a retração desse movimento maior, que é a onda 2. Porque eu vou estar explicando para vocês aqui sobre o rompimento, que está explicando isso numa outra aula. Provavelmente eu vou fazer uma aula bem específica só isso, mas aqui eu vou explicar por que esse movimento fez isso. Esse movimento era um movimento pequeno que deu 370 pontos. E esse movimento aqui é um movimento de onda. De onda 1, onda 2, e uma onda 3 estendida. Uma onda 3 estendida. Deu para entender? Ah, Marcelo, como você sabe que isso é uma onda 3 estendida? Porque normalmente uma onda 3 ela é maior que a onda 1 e não tão maior quanto a essa. Seria um pouco maior. Então, a onda 3 desse movimento, ela teria que ter vindo só até aqui, ó. E eu acredito que aqui ela não foi uma onda tão estendida. Isso foi a onda 3. E aqui ela fez um ABC e aí começou a fazer seu movimento de uma onda 4, onda 5, que geralmente é sempre assim. Você vai ter um mercado, ele tem uma onda 1, onda 2 e onda 3. O resto é lixo. O resto vai ser sempre para te matar, para te embolar, para te dar dúvida. Então, o que você tem que identificar é o movimento da onda 1 e da onda 2. Para você entrar na onda 3 e ir para casa com 1.400 pontos. Então, esse é o movimento que você tem que fazer. Tem gente que permanece na onda ABC, onda 4, eu nem olho. Eu pego esse movimento e saio. Pego esse movimento e saio. Se tiver uma onda 3 por dia, tá ótimo. Você só tem que saber identificar esse movimento no mercado. Quando você identificar esse tipo de movimento no mercado, você consegue sobreviver do mercado financeiro. Passa a viver do mercado financeiro. Porque no momento que você entende o mercado financeiro e entende seu processo, dificilmente você vai entrar na onda errada. Dificilmente você vai se antecipar ao movimento do mercado. E como que eu identifico a onda 1? Justamente quando ele perde a linha de tendência, tanto de baixa ou de alta. Ah, mas Marcelo, às vezes perde a linha e fica de lado. Às vezes vai acontecer que o mercado não vai respeitar, mas quando o mercado fizer, você vai estar lá para entender. Quando o mercado perder uma linha, ou de uma forma ganhar uma linha e recuar na FIBO dele, que é esse movimento que aconteceu aqui, você conseguiu identificar que essa é uma onda 1 e essa aqui é uma onda 2 e essa aqui vai fazer é uma onda 3 e é justamente a onda que você tem que estar entrando. Valeu, galera. Eu vou estar reforçando as figuras
em uma outra aula, porque eu já estourei, estou com 40 minutos já de gravação nessa aula 5. Eu pretendo fazer aulas no máximo de 35 minutos, e essa inclusive já até estourei, para não ficar puxado e vocês poder estar indo em partes no estudo, ok? Vamos à parte 6 e até lá.